Olá, servidor penitenciário. É um prazer a gente estar falando aqui sobre gestão de processo e organização. Nós trabalhamos nesse módulo de uma maneira que nós enxergamos a necessidade e a importância de nós trabalharmos em mapeamento de processo, considerando isso uma atividade, não uma atividade que seja cansativa e monótona, mas sim uma atividade feita de uma maneira construída, passo a passo, e que vai trazer muitos benefícios para o seu dia a dia e muitas vantagens para o futuro. Muita otimização de processo. E é nessa linha que o curso foi modelado. Vou falar um pouquinho sobre o meu currículo. Então, eu trouxe na tela, eu mostro os principais pontos de formação que eu tenho. Então, sou engenheiro eletricista de formação, tenho uma especialização pela Embraer em engenharia, fiz mestrado em engenharia aeronáutica no ITA e daí a partir desse momento eu entrei para a carreira de gestora. Então, eu comecei a parte de MBA em gestão empresarial e em finanças corporativas. Eu sou gestora há 6 anos já na Copel, passei por diversos departamentos e em todos eles eu vi a importância do mapeamento de processo. Tá? Pensando agora na nossa agenda, nós iremos trabalhar o que são processos organizacionais, o que é um mapeamento de processo e daí começamos o porquê mapear processos. Depois que nós entendemos o objetivo principal deles, vamos como mapear metodologias e softwares. Os 2 últimos pontos nós vamos trabalhar no sentido de instigá-lo a ir buscar mais, a ir ver metodologias e entender qual é a metodologia que melhor lhe atende. Vamos lá? Então, o que são processos organizacionais? Nós começamos com definições da literatura que dizem é uma série de atividades ou tarefas logicamente relacionadas, executadas juntas para produzir um conjunto pré-determinado de resultados. É um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam insumos entradas em saídas. E por último, o PMBOK trabalha que o processo é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos e máquinas para alcançar um ou mais resultados. Na verdade, o que a gente quer? Tá? A gente quer produzir e entregar resultados, produtos ou serviços, independente das atividades que elas são executadas. Então, você tem essa inter-relação, é o processo de negócio. Quais são as características de um processo organizacional? E aqui a gente está trabalhando, pessoal, com diversos processos. Tá? Nós voltamos ali a olhar os slides e trabalhamos com as características. Tem que possuir uma entrada e possuir entradas e saídas, iniciado por um evento, tá? Possui atividades e regras de negócio, é executado por atores humanos ou sistêmicos, realiza a transformação de algo, atende um cliente e deve, principalmente, e eu falo que deve ser medido. Aqui nós vemos de uma maneira ilustrativa o que é. É uma entrada, um processo rodando dentro e uma saída. Tá? Essa entrada considera insumos, requisitos, informações, conhecimentos e recursos. Tá? Dessa maneira, nós consideramos o seguinte: que tipos de processos organizacionais nós podemos ter? Tá? Nós temos, então, os primários, que eles agregam valor diretamente ao cliente. Né? O processo de suporte, eles apoiam a execução de processos primários. E os processos de gerenciamento, eles medem, monitoram e controlam as atividades. De uma maneira um pouco mais didática, processos primários, no caso de vocês, agentes penitenciários, seria tudo que está diretamente relacionado ao sistema penitenciário. Então, ao atendimento aos presos e ao contato com eles. Porém, apesar disso, nós temos uma série de atividades de suporte que precisam ser executadas e que são necessárias para atender a atividade fim. E essas atividades de suporte, elas não têm contato diretamente com, no caso aí, o agente de vocês, né, que é o preso. E no fim, nós temos o terceiro tipo de atividade, que é a atividade de gerenciamento. Todas essas atividades, seja de atividade primária ou de suporte, elas têm atividade de gerenciamento por trás. Então vamos lá. A importância de trabalhar essas atividades é a gente entender
aonde a gente pode ganhar mais, tá? E entender que o processo, né, ele é um organismo vivo, ele não está sozinho, ele necessita de um entendimento maior, de uma disciplina multidisciplinar, uma prática multidisciplinar, desculpa. E para isso a gente tem o quê? O foco estratégico, tá? É importante entender o objetivo do departamento penitenciário. Depois nós temos o foco, definir os fundamentos desse negócio. O que a gente tem que fazer e quais são os fundamentos importantes para o departamento penitenciário. Por terceiro, nós trabalhamos em soluções integradas, soluções sistêmicas, né? Um agente penitenciário não pode ter uma solução que não atenda ou que prejudique o resultado do outro. A organização e o departamento penitenciário, ele tem que ter um objetivo único, integrado. Garantir o atingimento de metas. Então, essa é uma parte muito importante do processo. Se a gente não consegue garantir o resultado, o processo ele está com problemas. E, por último, nós temos uma mudança cultural. Em todos os processos onde a gente trabalha mapeamento de processo e nós vamos identificar grandes melhorias, nós trabalhamos com mudanças culturais. Às vezes, esse processo é feito por muitos anos daquela maneira, mas, ao verificarmos com o mapeamento de processo que existem ganhos substanciais em um ou outro item, nós precisamos trabalhar a cultura e explicar o porquê nós queremos mexer nesse processo. Tá? E uma pergunta muito importante, aí eu sempre brinco, a nossa tendência é responder sim para ela. O seu processo agrega valor à organização? Se o seu processo não está agregando valor à organização, tá? Ele é apenas um processo, é burocracia. Nós estamos falando em perda de tempo, em perda de eficiência, em falta de objetividade na realização das atividades, aumento de custo e perda de competitividade. E é claro, a gente vai dizer, não, é claro que agrega, mas a nossa tendência é enxergarmos o nosso processo conosco trabalhando, entendendo que nós estamos fazendo o nosso melhor. Mas nós temos que perguntar para as áreas que nós atendemos ou para o nosso cliente final. E no processo penitenciário vocês podem dizer, poxa, eu não tenho cliente, eu tenho presos, mas de uma maneira ou de outra, né? Vocês têm sim clientes, que é o próprio preso, mas é a família, é o advogado, é o sistema de justiça. Eles estão enxergando o valor, eles estão enxergando que esse processo é importante, ou se o processo por algum motivo parar, eles vão dizer assim, nem notei. Então aqui é uma autoavaliação e exige muita maturidade nossa para dizer que talvez o processo esteja agregando menos valor do que ele deveria ou do que ele poderia. E eu deixo aqui uma instigação, tá? Para avaliar. Quando nós enxergamos, nós e não outras pessoas, que esse processo poderia ser melhor, nós conseguimos buscar mudanças. E essa é a parte importante. É o servidor enxergar que pode mudar a sua atividade sem ter que ter uma pressão, uma necessidade de outro agente externo fazendo essa mudança. Vamos lá, vamos para o próximo ponto. Então a gente fala de maturidade dos processos. Uma organização completa, ela consegue ser medida pela maturidade dos processos que estão trabalhando nela. Tá? Então, a maturidade do departamento penitenciário, ela é medida pela soma da maturidade de diversas atividades que são feitas no sistema penitenciário, ou por vocês, agentes penitenciários. E como a gente mede essa maturidade? Nós vamos começar pela mais básica, a inicial. O próprio item diz, o nível de maturidade é inicial. A gente começa processos de negócios, eles são executados sem padrão. Cada vez que acontece, tem aquela correria para executar, para fazer e verificar qual é a melhor especificação e cada vez sai de uma maneira diferente. Daí a gente já começa a ter uma maturidade um pouquinho maior. Repetitivo, o negócio já está estruturado. Cada vez que tem a mesma atividade, pode ser feito de maneira similar. Nós buscamos a maneira anterior que foi feita. Daí já começa uma maturidade maior, definida.
O negócio, eles já são documentados, já estão padronizados, já são integrados, né? Nós começamos a falar em documentos. Vamos para o quarto ponto, um processo gerenciável. E a maioria dos nossos processos, eles estão entre o definido e o gerenciado. Então, a gente tem processos mapeados e estruturados e alguns processos já estão tendo a sua performance medida no gerenciado. Mas o ideal é ter o processo otimizado. O processo otimizado, ele é contínuo, ele é padronizado, ele é documentado, ele é gerenciado e nós ainda conseguimos otimizá-los, enxugá-los, para que ele seja use somente o necessário de tempo e de recursos e tenha um maior ganho para o nosso cliente final. Então, o objetivo nosso é que nossos processos, um a um, eles vão chegando no nível até de otimizado. Tá? E o que? Ok, eu entendi que eu tenho vários tipos de processos, várias escalas, várias necessidades, mas o que é o mapeamento do processo? Eu já entendi a importância do processo. Então, nós vamos para o que é o mapeamento? Tá? Uma definição de mapeamento é uma técnica geral utilizada por empresas para entender de forma clara e simples o que uma unidade de negócio, e aqui unidade de negócio é um departamento, é uma área, é uma diretoria, então aqui é o que o departamento penitenciário está operando, como ele está operando, representando cada passo de operação desse departamento em termos de entrada, saída e ações. Tá? Ou seja, eu enxergo o departamento penitenciário e suas diversas atividades de uma maneira ilustrativa. Se entrar um funcionário novo hoje, ele consegue facilmente, através de fluxogramas, mapeamentos, documentos, entender o que é feito e como as atividades são feitas. Tá? E o próximo ponto, qual o objetivo de eu fazer isso? O mapeamento, ele determina a forma que os insumos ou que as entradas são recebidas de um fornecedor. São tratadas, são transformadas em produtos e são entregues ao cliente. Né? Aqui a cadeia, o fornecedor, identificando os recursos alocados, materiais, financeiros e pessoas. Por que nós fazemos isso? Na verdade, o que a gente quer é compreender os processos, melhorar os processos, documentá-los, padronizá-los e transformá-los. Então, é para isso que nós mapeamos os processos. Porque se nós não enxergamos, não os enxergamos de uma maneira fácil, simples, com todo o fluxograma, o que vem primeiro, o que vem depois, a quantidade de insumo, quanto tempo fica parado em cada momento, nós, quando queremos transformá-los, nós estamos transformando uma coisa que nós não conhecemos. Né? Então eu gosto de fazer, o pessoal tem usado um termo chamado culture hacking, né? Que é o hackeamento da cultura, e nós podemos trazer isso para hackeamento de processos. O que faz um hacker? Ele estuda toda aquele sistema, ele acha fragilidades naquele sistema e ele implanta e ele usa essas fragilidades. Então aqui, dessa mesma maneira, nós estudamos como é feito, nós entendemos o processo, nós achamos as fragilidades e as vulnerabilidades deles, ou aonde eu tenho um gasto de energia muito grande e eu foco os meus esforços de melhoria naquele pedacinho. Então eu não tento mudar tudo. Eu mudo parte a parte o que é mais importante. Tá? Esse é o principal ponto de mapeamento de processos. E quais que são os meus ganhos com isso? O que eu espero ganhar aqui? Eu espero gerenciar recursos melhor. Então, nós sabemos que a cada dia está mais difícil nós termos os recursos. Padronizar as atividades, identificar as melhorias, identificar mudanças. Então, essas ganhos, nós esperamos ter organizações mais eficientes e competitivas. Tá? Dessa maneira, quando eu gerencio recursos e melhorio e padronizo as atividades, eu consigo saber o real tempo de execução dessas atividades, a medição dos resultados, os custos, a produção e a produtividade deles. Tá? Dessa maneira, aqui a gente traz então um resumo dizendo: ao gerenciar recursos e atividades, o que eu tenho? Eu tenho a medição do tempo,
da execução das tarefas, dos custos da produção, e ali eu consigo ter indicadores de desempenho. Ali eu começo o gerenciamento dos processos. Quando eu tenho identificar melhorias, identificar mudanças e o terceiro, avaliar os riscos, eu tenho aqui organizações mais eficazes e competitivas. Então eu otimizo melhor, eu trabalho a mesma quantidade de horas, mas eu tenho resultados melhores. Esse aqui é o famoso fazer mais com menos.